Tá meio assustador. Acho que vocês vão conseguir ouvir. Daria para botar um espelhinho ali para ver os irmãos aqui. Aquele de entrada de condomínio, né? Isso mesmo. É de infância, viu? Irmãos, que coisa boa. Eu estava me lembrando, César, uma vez que aconteceu isso de faltar a luz. Eu acho que a Elizabeth estava. A gente era. Nem noiva a gente era. A gente estava em Friburgo. Era um encontro de jovens, né? E acabou a luz, foi aquele brilho, aquela coisa toda assim. E aí alguém teve uma ideia, era um espaço, e aí botaram os carros com os faróis. E eu me lembro de Israel Moreira, um dos maiores pastores que já conheci na minha vida, né? Estão ouvindo aí atrás, irmão? Você dá para ouvir aí? Tá. E aí, ele falando, olha, quando acontecem essas coisas, né? Deus tem algo assim, né? Então, é muito especial essa noite aqui. A gente está nesse culto ao ar livre, conforme César disse aqui para a gente. Eu sempre tenho essa oportunidade de dizer que eu sou o presidente do fã-clube do César, né? E assim como eu me alegro com sua vida, César, sua e da sua casa, né? Vivendo a riqueza, a graça de Deus, o que o Senhor tem derramado na sua vida e derramado na vida aqui dos irmãos tão queridos, né, Leandro? Não vou dizer quantos anos que a gente se conhece, que não vai no filtro, né? Mas e gente mais recente que a gente vai conhecendo. Então, uma alegria muito grande poder estar aqui, né? Amém. E aproveitar e dizer feliz ano novo, né, para vocês. Amém. Acho que ainda está em tempo, não dá? Sim. Tá. 11, né, Antônio? Então ainda tem muito ano aí para as novidades do Senhor, né? Amém. O Senhor abençoe assim, de uma maneira muito especial esse ano na sua vida, os propósitos de Deus, né? Algo que veio assim no meu coração para um propósito esse ano é que nesse ano o Pai se deleite mais em mim. Que nesse ano o Pai se deleite mais na sua vida. Que Ele desfrute mais de você. Ele tenha mais ocasião, né? E porque Ele se alegra muito, né? Hoje eu estava lendo um salmo de manhã e quando ele diz assim que apresenta a minha oração pela manhã, eu fiquei pensando como é que o Senhor fica esperando ouvir a nossa voz? Como é que Ele gosta de ouvir a nossa voz falando comigo, né? Você não tem ideia da alegria dele quando você está conversando com ele, né? E Elizabeth, quer dar uma palavra aqui para o pessoal também, né? Minha princesa, fizemos essa semana 38 anos de casado. Parabéns. E para comemorar, além dos 2 netos, já tem mais 2 no forninho, né? O Miguel e provavelmente, né, não tem muita certeza, a Catarina, né? Então, a Catarina vindo de Pedro e Clara, e o Miguel vindo de Samuel e de Fernanda, né? Então, são os nossos terceiro e quarto netos, a gente está muito grato ao Senhor. Amém. Além da Sara e do Benjamin, que me chamam carinhosamente de vovô Fló. Eu sou o vovô Fló. Eu fico fazendo Fló. Graça e paz, amados. Amém. Sabemos que nós temos uma família, né? Vamos viver eternamente juntos no mesmo céu. Olha que maravilha. É muito bom revermos os irmãos, estarmos aqui com vocês. Eu queria deixar um verso que Deus tem falado no meu coração em relação à igreja lá no Garcia. Quero deixar também profetizando sobre a vida da Igreja Batista da Libertação. Atos 9:31. Diz assim: a igreja tinha paz, era edificada, e crescia e prosperava, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Nós, como igreja, nesses dias, sabemos a luta que permanecer, né? E vermos aí a obra do Senhor prevalecendo e crescendo. Então, que haja paz na Igreja Batista da Libertação. Amém. Que seja edificado,
que prospere, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero deixar aqui o César, não perdi a esperança de, no impacto espiritual, ter alguém de vocês lá. Um dia você vai ser lá. Estou pegando carnaval, né? E aqui, eu vou deixar com vocês aí, depois do Ministério da Oração, a gente está em 100 dias, né, orando, e 40 dias de jejum. Eu quero, inclusive, compartilhar essa palavra. Eu estou pedindo uma palavra para a igreja de Salvador, nesse ano, Cidade Santa. Cidade Santa. Cidade Santa. O impacto disso na sua vida, na sua casa, na sua família, né? Eu gostaria de compartilhar sobre isso. Então, aí depois você pode... a gente pode passar digitalmente também. E é um texto. Já estou falando com o meu Frank. Apocalipse 21, verso 2, nós temos: vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, enfeitada como uma noiva, preparada para seu noivo. Quando a gente vai para as escrituras, a gente percebe claramente que a história, ela começou no jardim, não é? A história, ela começa no jardim, mas ela vai terminar numa cidade. E nós somos a geração sobre a face da Terra mais urbana que esse planeta já teve. Nunca teve tanta gente, a maioria das pessoas hoje moram na cidade. Hoje, num dos portais de notícia, fala de Jakarta. Jakarta é a maior cidade do planeta, a capital da Indonésia. Tem 42 milhões de pessoas. Você imagina um negócio desse? É uma Argentina morando numa cidade. O problema é que a cidade está afundando. E nos últimos 10 anos ela afundou 4 metros. E o pessoal disse que provavelmente em 30 anos ela vai sumir. Não é? Então, de todas as cidades, que cidade é que vai passar? Que cidade que vai ficar para a eternidade? E tem gente que até hoje, mesmo crente, tem medo de ler Apocalipse. Fica esse negócio aqui. É com medo de ler Apocalipse. Apocalipse é um manual de esperança. É um livro para que você leia e você, depois de ler, você lê o jornal, você vê o YouTube, as notícias, e você, apesar de ver todas aquelas coisas e ouvir, você continua cheio de esperança. Por quê? Porque você tem essa visão aqui. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, enfeitada como uma noiva preparada para o seu noivo. Então, amados, a visão que você vai tomar para você viver esse ano vai ser decisivo sobre aonde você vai chegar. E é interessante, eu não sei se ainda tem por aí moedinha de 10 centavos, não tem? Tem, né? Procurando bem, né? Tem moedinha de 10 centavos, né? Mas é interessante, se você pegar uma moedinha daquela e você botar perto do seu olho, você não vê mais nada. Você só vê aquilo ali. Mas se você, por exemplo, pegar e for afastando essa moeda, colocando-a, por exemplo, contra a lua, contra o sol, aquilo vai ficando cada vez mais ridiculamente pequeno. Percebe a importância do que a gente está vendo? João viu essa cidade santa. Nós estamos empanturrados da cidade na qual a gente vive, na qual a gente se move. E graças a Deus, quanta coisa boa tem acontecido na cidade de São Pedro da Aldeia. Né? Eu estava comentando ontem da alegria do meu pai, alguns anos atrás,
quando apareceu um chinês aqui e abriu uma pastelaria. Foi um acontecimento ali na esquina, descendo ali da primeira igreja. Eu fui lá com o papai, mas foi uma coisa assim, né? Porque naquela época tem uma pastelaria do chinês em São Pedro, era um negócio assim, marcante, era para a gente comemorar, né? Então, quanta coisa boa, e ao mesmo tempo, estas coisas tanto podem nos assustar quanto podem nos fascinar. E a gente perder a visão dessa cidade santa. E essa cidade, ela, se eu como arquiteto, eu fico assim viajando na descrição dessas cidades, né? Porque os números são inacreditáveis. Você imagina uma cidade de mais ou menos 2.200 quilômetros. Sair daqui de São Pedro, a gente vai parar onde? 2.200 quilômetros. Daqui a Salvador, dá 1.600. Você ainda vai parar quase em Maceió. Então, você imagina uma cidade que começa em São Pedro e termina em Maceió. Para lá, para cá e para complicar, para maravilhar, para cima. É um cubo de mais de 2.200 quilômetros. Essa é a descrição que a gente tem em Apocalipse 21:16. Mas o que impressiona nessa cidade não é a quantidade, é a qualidade. A palavra diz que essa cidade é santa. Não tem páginas policiais nessa cidade. Não tem crime, não tem violência doméstica, não tem tráfico, não tem corrupção, não tem nenhum tipo de iniquidade, de perversidade. Não há assombro nessa cidade. Essa cidade é cidade santa. E isso deve modelar a nossa mente, o nosso coração, fustigar o nosso espírito, para nós fazermos a oração, venha o teu reino, porque essa cidade, ela é muito diferente de Babel. Babel é uma cidade que é uma tentativa, é o protótipo que se mantém daí Babilônia, que é a última cidade a cair. É Babilônia. É Babilônia. Então, Babel, onde se constrói a Torre de Babel, qual é a ideia? É a gente chegar no céu a partir da terra. Então, é uma cidade que cresce da terra. E o Senhor foi lá e confundiu as línguas. Mas essa cidade aqui, ela desce do céu. Ela vem de Deus. Então, nós estamos falando de um projeto eterno. A cidade que vai transcender, que vai fazer o bypass do tempo para a eternidade, é essa cidade santa, que de tão linda, ela é descrita como uma noiva muito bem preparada. Isso tem mexido muito comigo, essa visão da igreja como uma noiva pronta. Eu acho que César já deve ter tido essa experiência, né? A gente, como pastor, às vezes você tem que passar lá por algum caso para ver a noiva tarde, né? Para passar lá onde está a noiva, entregar alguma coisa. Eu já fiquei meio desesperado, irmãos, porque já era no meio da tarde, a noiva estava lá cheia de rolinho no cabelo, com a mão esticada. Agora, meu Deus, como é que vai ser? Daqui a pouco é o casamento. Aí chega a hora do casamento e ela entra uma lindeza, uma beleza, né? Então, hoje você olha para a igreja, muitas vezes você fica confuso, porque você está olhando a igreja ainda de tarde. Mas na hora do casamento, ela vai estar pronta. Ela vai estar ataviada, preparada. Mas aqui, essa cidade que desce do céu, ela, embora ela venha de lá, mas os materiais são utilizados daqui. Nós, quais pedras vivas. Então o Senhor constrói essa cidade que vem do céu, a unção, o poder, a capacidade de realizar essa cidade vem do céu, mas os materiais
mais do que terras raras, é você, é sua vida, é sua casa. Por isso que o inimigo quer sempre dar uma ideia de que sua vida e a sua casa não é tão assim interessante. Não é assim uma coisa tão... Parece uma coisa trivial, banal. Pega para capar da semana, as coisas para lá e para cá. De você perder o brilho, a riqueza, a transcendência de você estar vivendo como casa de Deus. Nós somos lembrados já hoje aqui. O Senhor não habita, Ele habita na gente, pedras vivas, e Ele vai construindo a nossa vida, não é? Então, esse ano de 26 vai ser mais difícil para você ser santo do que foi em 25. Eu não estou dizendo isso para você ficar desanimado, eu estou falando isso para você ficar esperto, porque vai ser mais difícil. Porque a iniquidade vai se multiplicar. Só por você não fazer parte de alguma coisa, só por você não entrar num esquema, só isso, você vai ser odiado. Na faculdade, no prédio, na vizinhança, na parentela. Coisas que todo mundo da sua parentela que não tem uma aliança com o Senhor faz e você não faz. Você não estraga prazer. Acho que foi a última pessoa que eu conversei esse ano, ele veio conversar, e ele veio chorar e abriu o coração dele. A esposa dele não tem uma aliança com o Senhor. E ele contando a tristeza, porque ela dizendo assim, você é um desmancha prazer. Porque tem coisas que ela quer fazer, a filha quer fazer, o filho já se converteu, se batizou. Mas a filha e a mãe estão lá, entrincheiradas, e o Senhor está lá trabalhando naquele coração, a dor daquele marido, porque a esposa dizendo, você era para você abrir mão de algumas coisas e você fazer parte disso aqui. Por que que a gente não pode ir lá no carnaval? Por que que a gente não pode estar lá? Né? Por que que não vai dar uns pulos nas ondas lá na passagem de ano? Isso dentro de casa. Mas eu creio, queridos, que o pessoal está aí usando boné para tudo que é lado, né? Seria interessante a gente, esse ano, espiritualmente, estar usando um boné, porque na verdade não é um boné, é um capacete, mas você é sacerdote, e na mitra vem escrito, Santíssimo Senhor. Quero encorajar seu coração. Dizer, Senhor, o Senhor conhece quem eu sou, sabe da minha realidade. Mas eu quero dizer para o Senhor que quero viver um ano que vai ser mais difícil, mas eu quero viver um novo nível de santidade. Eu quero ter um nível mais aconchegado, mais para o Senhor, mais achegado ao Senhor, porque essa é a vontade do Senhor para a nossa vida. Então, essa cidade é santa, e essa cidade, bom para essa noite a gente lembrar disso, é uma cidade iluminada. Não é? A gente sabe que é um desafio muito grande iluminar uma cidade. Hoje teve algum pipoco aqui, não é? Mas a gente tem um engenheiro lá na nossa congregação que ele cuida de uma área imensa do Nordeste e ele está lá no culto, mas ele está sempre, porque é um pipoco no lugar, ele tem que estar em alerta, não é? É muito difícil a iluminação de uma cidade. Campos, aqui no Rio de Janeiro, foi a primeira cidade no país, não foi Rio, não foi São Paulo, a ter iluminação pública. E lá, século XIX, foi uma revolução, porque não havia a iluminação pública. As iluminações que tinham é dentro da casa, a lamparina. Depois é que se criou, né? E hoje a iluminação pública nos ajudou aqui para a gente conversar. Né? Então, lá em Apocalipse 21, 23, diz que a cidade não necessita nem do sol, nem da lua, para que nela brilhem, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Então, essa cidade santa, ela é uma cidade de luz própria, de uma iluminação própria.
E eu creio, amados, que pela fé os nossos pés já estão dentro dessa cidade. Amém. O salmista, ele diz, Salmo 122, né? Verso 2: Ó Jerusalém, nossos pés estão dentro das tuas portas. Que coisa extraordinária. Gente, olha a obra que o Senhor fez na nossa vida. Ele nos tirou, ele nos arrancou das trevas. Aleluia. Ele nos tirou das trevas e ele fez uma transformação na gente, em que a gente virou luz, né? Luz do mundo. Então, essa obra que o Senhor traz para a vida da gente, diante de um cenário que a gente está vivendo aí, eu estava ouvindo que o Trump, a ideia do Trump era jogar aquelas bombas na Venezuela, assim, soltando os fogos, né? Virada de ano, e porque o tempo não deixou, o tempo não estava bom, não sei se estava escuro demais, se estava claro demais. Aí ele adiou para o dia 3. Então, você vê a esperança que é no mundo. Dia 3 de janeiro, a bomba já começou a arrebentar. E é uma bomba atrás da outra. E quando a gente vai para as escrituras e percebe, né? Por 365 vezes tem a expressão não temas na Bíblia. Dá uma para cada dia, né? Do ano. No ano bissexto você repita. Não temas, né? Você pode lembrar isso aí para o seu irmão? Talvez seja tão importante. Pode ser a parte mais importante dessa noite na vida do seu irmão. É você dizer isso para ele nessa noite. Não temas. Não temas. Não temas. Amém. Não é porque você não tenha motivo no sentido das circunstâncias, mas é que você tem promessa. Você tem palavra do Senhor, né? Então, por mais nublado que sejam os dias desse ano, por mais trevas que venham, a gente vai lembrar dessa lâmpada, dessa cidade que já brilha, gente, na vida da gente. A igreja é instrumento dessa realidade e a gente pode descrever aqui, eu coloquei aqui essa cidade como uma cidade com sabor. Eu tive uma experiência lá em Salvador, alguns anos atrás, com o nosso saudoso Cláudio Claro, autor de tantas músicas, né? Tão preciosas, Libertador, aquela outra, como é que é? Videira, né? E ele, na Praça da Sé, lá no Pelourinho, terça-feira de carnaval, você olhava ao redor as pessoas acabadas, olhava lá no meio um povo cheio de alegria e ele cantando Cidade Perdida, que ele diz, cidade sem sal, o seu carnaval. Mas o Senhor olha para nós e fala para a gente, para mim, para minha esposa, para minha casa, para nossa família, vós sois o sal da terra, mas se o sal perder suas qualidades, como restaurá-lo? Para nada mais presta, senão para ser jogado e pisado fora. Então, se nós queremos o céu, nós precisamos ser sal. É dessa pegada, dessa qualidade, que a gente está atraindo essa manifestação, essa vinda do reino do Senhor. Então, o céu tem muito a ver com o sal, com essa natureza transformada que o Senhor nos deu. Porque a gente está por aí não só para dar sabor, porque o sal faz isso, mas também para conservar. Então, essa noite aqui, a igreja reunida aqui, em outros lugares nessa cidade, isso fala desse plano eterno de Deus, desse propósito eterno de Deus. E são essas coisas que precisam mover o nosso dia a dia. Porque vai ter momento que você vai olhar para as circunstâncias e você não vai encontrar um ânimo e uma motivação nela.
mas você vai ter essa revelação, Senhor. Você vai ter palavra de Deus para você caminhar. A gente anda por promessa. E você já sabe que você está estragado para o mundo, né? Você não presta mais para o mundo. Não tem mais jeito. Você não tem mais serventia para o mundo. Você, graças a Deus, você é imprestável para o mundo. Se a gente for tentar, é um problema. Nós somos. Eu não sei se eu já contei isso, acho que César deve saber disso. Há muitos anos atrás, não foi o time principal do Fluminense, mas foi um tipo time B do Fluminense veio no aniversário da cidade aqui em São Pedro jogar com São Pedro. Poxa, aí eu botafoguense, mas tudo bem. O Fluminense vai jogar, importante. Só que eu não tinha dinheiro para pagar ingresso para entrar lá. E eu ficava do outro lado do muro, ouvindo, né, tentando entender o que estava acontecendo no jogo, né? Só que terminou o primeiro tempo, saiu um monte de gente. E quando já estava para voltar o jogo, começou a voltar o pessoal. Eu vi que tinha gente que não estava lá dentro e estava entrando. Eu falei, vou entrar também. E eu fui na bala. Gente, no meio daquela multidão, o sujeito me pega no braço. Você não estava lá. Pensa, você não descarga, você puxar. Crente é um azarado. Todo mundo apronta e se vira, se safa. É verdade. Você vai aprontar, se lasca. Graças a Deus. Amém. Lasca mesmo. Então, o pai que disciplina o filho que ama. Então, a gente está aí, né? Para a gente dar gosto, sabor e conservar. E esse sal é interessante, porque esse sal ilumina o mundo. Vocês vão poder escolher, depois da gravação tem várias faixas, viu? De voz. Então, depois de dizer que nós somos o sal da terra, é interessante que Jesus, logo em seguida, né? Eu li Mateus 5, né? 13, mas logo depois ele diz assim: vós sois a luz do mundo. Então a gente volta àquela cidade santa, cheia de luz, somos sal, mas também nós somos luz. Eu aprendi isso a duras penas há mais ou menos 50 anos atrás. Foi meu primeiro emprego. Vocês acreditem que antigamente São Pedro era cheio de salinas. Hoje só tem um museu e uns pedacinhos de quadro aí. Mas São Pedro é salina. A gente foi criado no meio de salina. E o meu primeiro trabalho, meu pai trabalhou muitos anos, nosso pai trabalhou muitos anos em salina. Então eu fui trabalhar na salina, no escritório, eu tinha que fazer uma anotação cedo, e lá vou eu andando lá no meio da salina, aquele sal, e tinha que meio-dia fazer de novo e tal. Eu com um mês eu tive conjuntivite. Tive uma infecção nos olhos, porque a luz bate no sal e reflete violentamente. Então, o sal ele tem essa propriedade de reflexão, de iluminação. Né? E o Senhor me chama para viver essa realidade, né? De iluminação. Vós sois a luz do mundo. É um negócio poderoso. Foi quando eu fiquei pensando nisso aqui, puxa, uma luz que ilumina o mundo. Aí eu fui pesquisar para ver qual é a luz mais poderosa que tem hoje. Eu achei uma tal, não sei, a que eu achei foi essa. Nitbrit 330. A bichinha, ela é 330 vezes mais potente que uma lâmpada de cima. Se você acender ela na sua frente, puf, você fica cego. Agora pensa numa luz para iluminar o mundo inteiro, onde você estiver. Onde o Senhor te colocar, você vai brilhar. A luz do Senhor vai fluir na sua vida. E eu estava, irmãos, pensando, refletindo sobre isso aqui. Eu sei que é a sua experiência também. Porque quem não quer uma luz assim? Mas um dia eu era uma luz queimada. Quem que quer uma luz queimada? Quem que vai pagar uma luz queimada?
Quem vai comprar por alto preço uma luz quebrada? Mas Jesus fez isso comigo. Eu era uma lâmpada queimada. Ele me comprou com precioso sangue. Amém. E me transformou em luz do mundo. E ele fez isso com você também. Amém. Ele tem derramado isso na sua vida. Tem derramado essa graça na sua vida. Então, muitas vezes o inimigo ele vai querer lembrar você que você já foi lâmpada queimada. Ele vai querer tolir você. Ele vai querer lançar como se fosse um limitador. Olha aqui, olha aqui a sua história. Mas o Senhor pegou a sua história e recontou, e transformou. E nós precisamos viver à altura dessa obra poderosa. Você quer expressar gratidão ao Senhor? Então você, às vezes são acusações, às vezes é um espírito de acusação. Mas tem situações que têm um dado histórico. Você não precisa ficar tentando argumentar. Isso é verdade. Eu já fui isso. Mas eu fui transformado. Eu fui lavado, eu fui remido, eu fui liberto. Amém. Minha vida agora é do Senhor. Para que pulse, para que flua, para que esse brilho continue. E veja só, amados, é muito importante, é interessante que não é uma igreja ingênua, uma igreja assim, alegrinha, que vai prevalecer. É uma igreja alegre, mas não é alegria. É uma igreja que tem consciência de que os dias são penosos e vão ser mais trabalhosos. Mas vai se lembrar de uma coisa, que escuridão não apaga a luz. É a luz que apaga a escuridão. Então, haverá mais escuridão em Babilônia. Mas vai brilhar cada vez mais a luz do Senhor. Amém. Nessa cidade santa que desce do céu. E você é uma pedrinha dessa cidade. Você é parte dessa construção. Se você está em Cristo, que é a pedra fundamental. Se você está firmado na doutrina dos apóstolos, então você está sendo guiado, dirigido. E esse sal, como é que a gente vai iluminar o mundo? Basicamente, isso está acontecendo de cidade em cidade. A estratégia do reino tem a ver com as cidades. Então, vós sois a luz do mundo, Mateus 5,14. Em seguida ele diz, não se pode esconder uma cidade situada sobre o monte. Percebe? Primeiro Jesus fala do mundo. Como é que nós vamos iluminar o mundo? De cidade em cidade. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer quando estou à noite no voo é olhar para baixo e descobrir uma cidade. Você vê aquela plantação de lâmpadas lá. Tem uma cidade ali. Então, a gente ter esse discernimento, olhar para isso, olharmos para a igreja na cidade. Irmãos, o Senhor não olha para essa cidade e vê a Igreja Batista da Aliança. Desculpa, mas ele não vê assim. A gente tem que tentar cada vez menos destacar a nossa placa. E cada vez mais destacar a Igreja de Jesus em São Pedro da Luz. Amém. A igreja que o Senhor olha, ele não vê por placa, ele vê por cidade. Sim. Ele puxa lá e diz cidade. A igreja que está em São Pedro da Aldeia. Amém. E nós vamos praticar isso. A comunhão com outros irmãos. Você não precisa pensar do mesmo jeito que ele, você não precisa. Mas você saiba de uma coisa. Se você é do reino e aquela pessoa é a mesma cidade, você vai para a mesma cidade, é o mesmo CEP. Então, a gente tem que ir aprendendo a conviver, a desfrutar isso e orar.
colocados e sermos instrumentos para a transformação dessa cidade, nas suas dimensões plenas, completas. Empenhai-vos, diz o profeta Jeremias, pela prosperidade da cidade para onde vos exilei. E orai ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade dela será a vossa prosperidade. Essa é uma carta escrita por Jeremias para o pessoal que estava preso em Babilônia. Então a igreja do Senhor não é uma igreja para ficar escondida. É uma igreja para sair, dar as caras e orar pela mudança e a transformação da cidade. A todos os níveis, mais profundo que é o espiritual, até a qualidade das calçadas, qualidade de convivência, de urbanidade. A gente trabalhar por isso. Eu creio o seguinte, irmãos, quando um discípulo de Jesus entra num lugar, quando ele sai daquele lugar precisa estar melhor. Quando você vai num banheiro, aquele banheiro precisa ficar melhor do que estava antes de você entrar ali. Às vezes é um papel que o infeliz deixou ali em cima. Você vai pegar outro papel, vai juntar aquilo e vai jogar no lixo. Porque por onde a igreja passa, por onde a luz passa, o sal passa, ficam marcas. E a gente ter esse entendimento, né, dessa transformação, quais são os planos, os projetos, os propósitos de Deus para a cidade de São Pedro da Aldeia. Cidade que tem crescido tanto. Quantos não nasceram aqui em São Pedro? Estão aqui. Poxa, lá de lá é os imigrantes, não é? E o Senhor trouxe você para cá. Tem propósito. O Senhor me tirou daqui. Mas quanta gente preciosa que tem vindo para cá. E eu quero, caminhando aqui para o final dessa palavra, chegar então na sua casa. Luz do mundo. Essa cidade santa, iluminada, que se manifesta na nossa vida, uma vida de santidade, sal. Refletimos a luz do Senhor, luz do mundo, iluminando a cidade. Mas em seguida, logo depois do próximo verso, ele diz assim, depois dele dizer, né, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Ele vai dizer, nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo de um cesto, mas no velador, e assim iluminam todos que estão na casa. Amém. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. Percebe aqui? Como é que o Senhor vai afunilando essa cidade santa, luz do mundo, luz na cidade, mas ela chega na sua sala. O evangelho que não toca a sua casa não é o evangelho do reino de Deus. Nós estamos debaixo de uma situação que nenhuma geração enfrentou isso antes. E o Walter McAllister, ele chama hoje, por exemplo, o celular de chupeta eletrônica. Nós estamos sendo modelados, condicionados, temos ficado fascinados. Isso tem afetado a nossa vida. E como viver essa realidade dentro das nossas casas? O quanto o evangelho ele predomina no dia a dia, no vamos ver, até na forma de você ver, de interpretar as coisas que estão acontecendo dentro da sua casa. Você olhar para o seu lar e distinguir que os propósitos eternos de Deus passam pela sua sala, passam pela sua cozinha, pelo seu quarto.
pelo banheiro da sua casa. E a nossa vida em família, ela ser restaurada de uma sacralidade, de uma santidade. Uma coisa que eu tenho dito hoje para um homem que está cuidando da casa dele, eu digo assim, rapaz, cuidar de uma família não é pouca coisa. Irmãos, se cuidar de uma casa fosse fácil, a maioria dos casamentos não afundavam. É altamente solicitante. É altamente exigente para nós prevalecermos nas nossas casas. Mas Satanás quer trabalhar o curso deste mundo e a nossa carne, dizendo, olha, a nossa casa é uma base para a gente conquistar outras coisas. Mas o Senhor quer conquistar a sua casa. Amém. Porque se Ele tiver a sua casa, então tem luz na cidade. E se tem luz na cidade, tem luz no mundo. Então o Senhor, esse plano tão simples, e o Senhor nos deu uma palavra para esse ano, que passou no retiro da família, que foi assim, minha casa, uma nação. Vamos dizer? Minha casa, uma nação. E você olhar, levantar os seus olhos e ver. Assim, a gente deseja que Jesus venha na nossa geração. Cada geração precisa arder desejando isso. E sabemos que nós somos a geração mais próxima da volta de Jesus. Mas a gente sabe que 1000 dias, 1000 anos é como um dia para o Senhor. Então, se Jesus não vier nesses próximos 2 séculos, eu disse lá para o pessoal, falei, gente, se eu e Elizabeth tivéssemos nos casado há 200 anos atrás, tivéssemos os 3 filhos que tivemos, e eles tivessem 3 filhos, está indo, né? Ela está caminhando. Tá? Né? E se isso fosse se estendendo até hoje, seriam ser quase 20.000 famílias vindas de mim e de Elizabeth. 20.000 famílias. A Bíblia conta famílias. A Bíblia arruma o povo por família. A nova aliança começa com genealogia. O Senhor quer restaurar a santidade, essa entidade tremenda, poderosa, que é a família. Amém. Porque você vê um monte de coisa por aí, mas que Deus fez, só tem 2. A igreja e a família. São assim, ó. O propósito da igreja, ser família. O propósito da sua família, ser igreja. E quando nós estávamos nesse retiro, buscando de Deus uma direção no último dia, veio a direção da gente chamar os varões. E pedimos, as irmãs tinham arrumado as lamparinas, colocado lá, cada família representada. Nós temos cerca de 200 famílias representadas. Às vezes só tem um membro daquela família. Mas são cerca de 200 famílias representadas. Mas aí a gente chamou aqueles varões que estavam ali com a sua esposa, com os filhos, e cada um ficou com uma lamparina, ou um poste levantado lá. E aí ele chamou a esposa, os filhos, e se reuniram. E sobrou um bocado de gente lá que ou o marido não estava, ou era, não é, o pai não estava. E aí ele disse, olha, agora você vai procurar uma desses varões aí. E foi. Cada um foi. E o que aconteceu? Só ficou uma senhora meio perdida, que ela foi, meio parou de paraquedas lá no retiro, aí alguém foi lá e tomou. E aí a gente começou a compreender que o Senhor diz que fará com que o solitário viva. E a igreja é essa a resposta. Então nós temos visto que são cerca de 50 varões que tem lá na nossa congregação,
que eles podem, além de perceber que são provedores de sua casa, mas que eles são pastores de sua casa. Não é o César, não são os pastores da congregação. É você, meu irmão, que pastoreia a sua casa. Na economia de Deus, você governo, você que traz submissão para dentro da sua casa, santidade para dentro da sua casa. E o avivamento, não vai ter avivamento, irmãos, enquanto não houver avivamento entre os homens. Porque o Senhor restaura o varão, restaura a casa, restaura a igreja, Aleluia. restaura a cidade, restaura as nações. Esse é o plano de Deus. Esse é o propósito de Deus. E é nisso que você se diferencia. De repente, até tem uma pessoa que tem um chamado de Deus para atuar, por exemplo, na área política. Ok? Deus pode ter um Daniel lá. Mas você vê, às vezes, o sujeito brigando lá, politicamente, pelo que ele acredita, e a sua família afundando. No reino não é assim. O Senhor vai usar as nossas casas, e nós temos encorajado nesse ano coisas simples. Meu Deus, qual é o varão que não pode ler 26 minutos em 2026? Ler a Bíblia 26 minutos dentro da sua casa. Orar, pôr as mãos sobre a sua esposa. Aleluia. Profetizar sobre os seus filhos. Qual varão que não pode fazer isso se ele recebeu o Espírito Santo? E uma música que a gente tem cantado muito lá é: tem lugar na mesa, tem lugar na mesa, tem lugar na mesa. E eu tenho dito: tem lugar na mesa da sua casa? Quem que o Senhor quer que sente com você a sua mesa? E esses flocos familiares, nós estamos chamando, por enquanto, lá isso de famílias congregadas. Porque, irmãos, vai ter um dia que a luz não vai voltar. A gente não vai poder voltar. E quem não souber ser igreja, como família, vai se perder. A pandemia foi só um clique. E o Senhor vai disciplinar a igreja. O Senhor vai trazer juízo sobre a igreja no nosso país. Tudo que está sendo feito em nome de Jesus, mas é por interesses carnais, o Senhor vai tratar isso. Não se deixe distrair. Viva o projeto de Deus intensamente. Porque às vezes você não faz parte de coisas que estão acontecendo por aí, mas você fica com o freio de mão puxado. E o Senhor quer usar a sua vida como usou a Diácola e Priscila. Onde aquela família estava, brotava uma igreja. Paulo diz que a igreja toda conhecia aquela turma. Vou terminar aqui, é o último texto. Cumprimentai Prisca e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais arriscaram a própria vida por mim. Crente que arriscava a vida. Pois, não só eu lhes agradeço isso, mas também todas as igrejas dos gentios. Cumprimentai também a igreja que está na casa deles. A igreja vai voltar para o começo. A igreja que o Senhor vai levar é a igreja do começo. É a igreja das origens. Essa igreja em que não tem que sair de casa para ser santo. É santo dentro de casa. Que chega para a esposa e diz: minha querida, me perdoa. Que chega para o marido e diz: me perdoa. Que chega para o filho. Que chega para o irmão. Que vive os princípios da igreja em casa. Eu vou me encontrar com um amigo, vários amigos. Agora no dia 24, da turma 801, turma de 40 anos atrás. E um deles, um dia, eu estava evangelizando isso. A minha família, minha religião é a minha família.
então é um ídolo. Porque a nossa religião é Cristo, Aleluia. é o senhorio de Jesus. Mas o lugar mais propício e também pode ser o precipício é a nossa casa. Então, o top do discipulado é a sua casa. Se você não pode deixar pai e mãe, marido, mulher, filhos, irmãos, por mim, e o reino, você não pode ser meu discípulo. Então, o Senhor está mudando e transformando a nossa vida, porque o que vai definir a grandeza desse ano na vida de cada um de nós não é o quanto a sua família vai ganhar. O que vai falar da prosperidade da sua família não é quanto a sua casa vai ganhar esse ano, mas quantos a sua casa vai ganhar. Para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Então, que o Senhor, nessa noite diferente, né? A gente possa ver essa cidade santa que desce do céu. E nas coisas comezinhas do dia a dia. Naquelas coisas simples. Comece a descobrir a riqueza do que é simples. Porque as coisas simples são as mais necessárias. Você quer fazer um teste? Feche a sua boca. Bote a mão no seu nariz. Você nem lembra que você está respirando. É tão simples que você nem lembra. Mas se você parar de respirar, vai dar ruim. Não vai dar certo. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Senhor, que noite preciosa. Como eu estou feliz de estar aqui com a Elizabeth, com o meu irmãozão, Obrigado, Jesus. César, Manu, andando no ar, com os irmãos que o Senhor tanto ama. Senhor, nos dê coragem para esse ano. Nos dê visão profética, Senhor, para esse ano. Amém. João viu essa cidade, Senhor. Abra os nossos olhos para vermos essa cidade. E aí nós oramos, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra, aqui em São Pedro da Aldeia, como é no céu. Pai, por onde cada família passar nessa semana, nesses dias. Sim, Senhor. O sal, a luz, o sabor, a clareza, a graça do Senhor, não por força nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor, possa fluir nesses lugares. Salva a nossa parentela, Senhor. Sim, Senhor. Dá-nos um ano frutífero, Senhor. Sim, Senhor. Dá-nos vidas. Sim, Senhor. Dá-nos vidas. Hoje, pela manhã, eu vi daquele testemunho daquele irmão que entrava nas matas da China, na fronteira com a Coreia, procurando irmãos fugitivos para dar água, alimento e acolhimento. Ele disse: alguns não recebiam a Bíblia, que alguns eram fugitivos e não eram crentes. Mas ele disse: o propósito da minha vida é alcançar vidas para Jesus. Nos ajude, Senhor. Sim, meu Deus. O Senhor, como um pai, quer nos abençoar, Sim, Senhor. quer trazer o suprimento para a nossa casa. Eu oro, Senhor, para que cada família aqui seja ricamente abençoada, Senhor. Os seus planos, projetos. Mas como o Senhor já nos lembrou nessa noite, que a gente não coloca o nosso coração nas coisas. A gente não ame as coisas e use as pessoas. Mas que a gente use as coisas e ame as pessoas. Amém. Unge-nos para isso. Sim, Senhor. E esse rebanho que o Senhor tem levantado aqui com uma história tão rica,
Sim, meu Deus. Que haja assim um bem-estar, uma alegria em fazer parte. Sim, meu Deus. Algo tão familiar, tão real. E eu oro para que pessoas que estão aqui hoje pela primeira vez Sim, Jesus. recebam o toque do Senhor. Toca, Senhor. O Senhor possa ministrar os seus corações. Amém. Meu Deus, o Senhor faz como quer, o Senhor fez bem pensado para nos alcançar. Eu oro para que o Senhor gere fé nos corações que precisam de fé para a salvação aqui nessa noite. Amém. Porque a igreja está aí para ser esse instrumento, Senhor. O Senhor conta conosco, que a gente conte com o Senhor. Aleluia. Glória a E queremos ser guiados pelo Espírito, Senhor. Deus. Sim, meu Deus. Pai, eu abençoo, Senhor, Sim, meu Deus. essa congregação, esse linda igreja, Senhor. Cada família, Senhor, que está Sim, aqui, Jesus. Senhor. Meu Deus, esse fluir santo, poderoso. Eu sei que a gente chega, às vezes são tantos desafios dentro de casa, mas a gente discernir a tua presença. Aleluia. E onde o Senhor está, Glória a Deus. ali mesmo que o vinho tenha acabado, o Senhor vai fazer a festa mais preciosa do que Sim, a Senhor. noite. Que seja assim, Senhor. Amém. Traz um batismo, Senhor, de alegria nessa noite sobre Aleluia. cada casa, Senhor, que está aqui. Uma Amém. alegria curativa, Amém. redentiva. Senhor, eu repreendo a ação de Satanás, Sim, o Senhor. espírito acusador, que quer trazer o retrovisor lembrando do passado. Meu Deus. O Senhor já quebrou esse passado. O Senhor já nos deu um presente, o Senhor nos redimiu o passado. O Senhor pacificou o nosso presente e o Senhor glorificou o nosso futuro. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Oramos assim, confiados e agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.